Certo? Então, continuando aqui, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Você pode ver que eu mudei a cor aqui do V. Eu vou pegar essa equação aqui, eu vou copiar ela. Vou pegar tudo, na verdade. Vou pegar tudo aqui. Copiar, colar ela, isso aqui tudo aqui. Eu vou mudar a cor. Ixi. Mudar a cor aqui. Não, mentira. É só o V que eu vou mudar. Eu não tenho mais deslocamento por enquanto. Por enquanto. Vou deixar ele ali no cantinho dele pensando um pouquinho. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui e eu vou pegar aquela reta que eu tinha construído. Aquela reta aqui, ó, essa reta aqui. Eu vou pegar essa reta aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu quero arrastar essa reta, igual eu falei ali em cima. Eu quero arrastar essa reta em uma outra direção, que vai ser essa direção V aqui. Eu quero que você imagine isso aqui já acontecendo. Eu quero que você já imagine isso acontecendo, tá bom? O que vai acontecer então, se eu fizer? Como é que eu faço isso, certo? Como é que eu faço isso? Eu quero que você comece a compreender que aqui é o parâmetro, aqui é o parâmetro, mas o parâmetro agora, ele também, eu vou deixar ele de lado aqui um pouquinho, eu vou tirar ele, na verdade. Essa coisa aqui, ó, esse aqui que tá com o meu vetor diretor, isso aqui eu quero que você imagine como sendo a própria reta, não mais como sendo um ponto que eu estou arrastando ao longo da reta. Ó, ali eu tinha um ponto, lembrando, na visualização que a gente trabalhou agora, eu tinha um ponto que ia sendo arrastado ao longo da reta e esse vetor aqui indicando esse ponto, né? Ele ia sendo arrastado, aí tinha arrastando ele aqui. Aí eu ia denotando, eu ia caracterizando cada ponto que eu ia conseguindo, certo? Cada ponto que eu fosse conseguindo, eu ia denotando ao longo da reta. Cada ponto que eu fosse conseguindo, eu ia denotando ele. Cada ponto eu ia denotando ele. Então eu ia arrastando, eu ia fazendo esse rastro, né? Eu ia arrastando e eu ia fazendo esse rastro. Agora eu quero que você imagine que eu estou arrastando também essa reta aqui, certo? Eu estou arrastando essa reta. Eu quero que você imagine como se isso daqui é a reta, o que indica a direção dessa reta aqui. Mas eu quero que você visualize que isso tudo é o que está sendo arrastado. É como se fosse isso tudo aqui sendo arrastado, certo? Quero que você visualize assim. E você vai entender agora. Eu vou pegar e eu vou multiplicar V por uma outra constante. Por um outro valor. Eu vou multiplicar por S. Eu vou multiplicar V por S. E aí eu pergunto, o que eu devo esperar agora? O que eu devo esperar agora encontrar? O que eu devo esperar que eu vou encontrar como resultado dessa equação? Eu vou colocar essa equação assim e eu devo esperar o que como resultado? Vou colocar x preto agora. Para não ficar zoando muito não. O que eu devo esperar como resultado de aparecer?
Onde eu vou pôr? Sabe o que? Já sei, vou pôr um amarelo mais escurinho. Mais escuro aqui assim. Esse. Perfeito. O que eu devo esperar como resultado disso? De pegar e arrastar essa reta. Eu estou arrastando a minha reta. Interpretando essa equação aqui nesse formato. Estou arrastando a minha reta. O que eu devo esperar? Então, eu já vi que se eu for somar só com t, se eu for colocar, então, t, s igual a 1, se eu for colocar assim, ó, s igual a 1, s igual a 1, eu vou estar falando de uma outra reta, na verdade não dessa reta aqui, mas da reta que começa ali, né? A partir do ponto que V está indicando, esse ponto aqui. Eu estaria falando dessa reta aqui, certo? Deixa eu copiar. Eu estaria falando dessa reta aí. Ok? E se eu considerasse S igual a 2? Se eu considerasse então S igual a 2. S igual a 2. Eu ia estar falando de um vetor que tem o dobro do tamanho de V. Aponta na mesma direção, mesmo sentido, e tem o dobro do tamanho de V. Assim. Esse aqui seria o vetor, então, 2V. Certo? Seria o vetor 2V, esse aqui. E a minha reta seria uma reta que começaria ali naquele ponto base. Naquele ponto. Entende? Pronto. Aquele ponto ali. Lembrando que eu posso ter valores intermediários aqui também. Existe um número entre 2 e 1. Entre 1 e 2. Existe um número entre 1 e 0. Existe um número, por exemplo, ali também que eu poderia colocar para V igual a menos 1. V igual a menos 1. Assim. Aí que reta que eu estaria falando que eu ia conseguir? Esse aqui é V igual a S igual a menos 1, perdão. S igual a menos 1, agora eu estou considerando. S igual a menos 1. Qual que seria a... O que eu obteria? Qual que seria o valor? Eu obteria esse ponto aqui, né? Convenhamos, teria esse ponto aqui. E qual seria a reta que eu obteria em base? Seria essa reta aqui. Seria essa reta aí, certo? Então aí agora eu estou falando do... Eu estou falando de menos V, aqui é menos V, né? E eu teria essa reta aí como resultado. Opa! Teria essa reta aí como resultado. Né? Ok? Beleza? E agora eu estou fazendo, com isso aí tudo, eu estou até formando outra reta. Você pode até entender que eu estou formando outra reta. Que reta é essa que eu estou formando agora? Essa reta aqui. Essa reta aqui que eu estou formando. A reta do deslocamento desse ponto aí, desse ponto base aí, dessas outras retas. Estou formando outra reta agora, certo? Que é a reta que indica esse deslocamento todo aí. E como é que ficaria isso tudo aí no final? Ué, ficaria em plano, não é não? Deixa eu mudar a cor. Deixa eu fazer assim, ó. L. Fazer assim.
Aí, ó. Consegue visualizar? Espero que sim. Que é bem interessante. Resultado final disso daqui. Tá? E eu tô formando o que com isso tudo? O que eu tô formando com isso tudo? Um plano. Não sei se você está conseguindo enxergar isso. Estou formando um plano. Estou formando um plano aqui, ó. E vai estar aparecendo um plano, que é esse plano aqui. Eu acabei de formar esse plano usando esse arraste de linhas. Agora, como é que a gente enxerga pontos aparecendo aqui? Bom, como é que a gente enxergaria pontos aparecendo nesse meio todo aí? Eita lasqueira. Uhum. A gente enxergaria assim, ó. Deixa eu remodular aqui a coisa. Na verdade, um deles, esse aqui eu não quero não. Eu quero tirar esses daqui, esse daqui, esse daqui. Quero tirar, esse aqui eu quero tirar. Isso aí tá bom. Pronto. Esse também. E aí, como é que eu enxergaria então esses tais pontos aparecendo ali? Bom, da seguinte maneira. Então eu teria, opa, então eu teria esse vetor aqui, que seria o vetor do paralelo ao U lá, né? Me indicando um certo escalar de U. E eu estaria somando isso então com V. Estaria somando isso com V, certo? Essa soma, ela me geraria um outro vetor. Eu falei de como fazer isso aí, né? E eu dei a reta como resultado, mas não é bem isso, tá? Não é bem isso que eu estaria fazendo. Deixa eu pegar isso aqui que está atrapalhando, isso aqui é daqui a pouquinho. Não é bem isso que eu estaria fazendo. Se eu for ver bem. Eu estaria falando que o vetor resultante seria igual à soma. Então, como é que eu entendo isso? Eu entendo isso da seguinte maneira. Eu vou ter, então, esse vetor somando com esse daqui. Esse vetor somado com esse daqui, por exemplo, pegar, na verdade, eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, somando assim, esse aqui é um pouquinho menor, apontando na mesma direção. Eu vou ter esse aqui somando com esse daqui. E eu vou ter um outro vetor que vai dali até o ponto obtido, que é esse aqui que eu estou colocando nessa cor. E esse sim seria o meu vetor x. Esse aqui seria o meu vetor x. O vetor x ali. E esse vetor x estaria me indicando este ponto aqui. O vetor x estaria me indicando esse ponto. Aqui também a mesma coisa, o vetor u, certo? E eu posso entender que qualquer direção ortogonal ali, que é o que eu estava formando a reta, ele estaria me gerando isso aqui. Ele estaria me gerando, então... Ô, lasqueira.
esse vetor x aqui, ele estaria então qualquer direção assim, ó, qualquer direção aqui, estaria gerando então o meu vetor um ponto na linha reta, certo? Aí eu consigo pegar esses vetores aqui e, por exemplo, e diminuir, aumentar o tamanho dele na direção de v. E eu ia obtendo vários pontos assim. Por exemplo, eu posso ir um pouquinho mais longe aqui no V, posso ir um pouquinho mais longe no V ali. Ô, lasqueira. Um pouquinho mais longe no V ali, um pouquinho mais pra lá, assim, por exemplo. E ir um pouquinho pro outro lado desse aqui. Um pouquinho pro outro lado. Um pouquinho aqui, assim, por exemplo. Eu ia obter um ponto aqui. O vetor x estaria me indicando esse ponto. Estaria me indicando exatamente esse ponto aí. Entendeu? Ai, ai. O vetor x estaria me indicando exatamente esse ponto. Eu posso pegar esse vetor e virar ele ao contrário e pegar um ponto ali para baixo, por exemplo. Pegar e somar com esse próprio aqui. Não, um pouquinho maior, um pouquinho maior. Pegar e somar com esse daqui. Estaria me dando um ponto ali, assim, ó. Um ponto aqui. O vetor x que eu ia obter como resultado seria exatamente o vetor daquele ponto. Seria exatamente esse vetor aí, tá? É isso que eu estou querendo dizer. E assim eu ia gerando, então, todos os pontos do meu plano. Ok? Beleza? Eu ia gerando todos os pontos do meu plano, assim. Pontinho aqui, pontinho aqui, pontinho aqui, pontinho aqui. E vários pontos assim iam sendo gerados. Eu quero que você visualize isso mesmo. É por isso que eu fiz as simulações, por isso que eu estou fazendo isso aqui tão detalhado, especificado, tá? É por isso. É para que você possa visualizar tudo isso daqui. Imagina que é uma catapora gigantesca que esse plano tá. Ok? Quero que você realmente visualize esse plano aparecendo. Ok? Ali. Quero que você visualize esse plano. Tá? Quero que você visualize ele surgindo aqui dentro. Tá? Você visualize mesmo. Tá? Ele ia aparecer desse jeito. Então, agora a gente denotou essas duas maneiras aqui de se denotar esse plano. E essa é a equação que a gente é isso que a gente deve esperar dessa equação vetorial aqui. Então essa é a equação vetorial de um plano. E esse plano, e agora diga-se de passagem, finalmente esse plano contém a origem. Por quê? Porque ele não tem vetor deslocamento, ok? Eu vou colocar agora, vou passar agora as simulações ali que eu preparei, indicando essas duas representações, tá? Essa e essa, tá? Uma indicando a reta sendo o rastro da reta sendo arrastado e outra indicando o rastro dos pontos ali que eu vou obtendo. E você vai vendo que esses pontos todos juntos formam um plano e essa reta arrastada também forma esse mesmo plano, tá? Eu quero que você visualize isso, tá? Então veja lá.
E agora, para a gente terminar as visualizações, a visualização não, a gente ainda vai ter uma visualização, mas eu queria só para terminar tudo isso daí, para a gente falar sobre a equação vetorial do plano, terminar todos os elementos que eu poderia ter, né? A gente aqui não falou, aqui esse agora eu tenho dois parâmetros, tá? Eu tenho dois parâmetros, esse e esse são os dois parâmetros. Tá? São dois parâmetros. E agora eu tenho dois vetores diretores. Vetores diretores do plano. Diretores do plano. São dois vetores diretores. Agora. Ok? E quando eu tenho um terceiro vetor? E se eu pegar então essa equação que a gente desenvolveu ela aqui, viu o que a gente deveria esperar de uma equação desse sentido, nesse formato aqui, o que deveríamos esperar. Agora eu vou pegar ela, eu vou complicar um pouquinho mais. Eu vou pegar ela e eu vou adicionar mais uma coisa. Vou adicionar mais um vetorzinho ali. Mais. E agora eu vou adicionar esse vetor k aqui, mas eu não vou colocar parâmetro nele. Esse vetor k aqui, ok? A gente continua tendo os parâmetros. A gente continua tendo os vetores diretores, nada disso mudou. Mas agora a gente tem uma terceira coisa. Agora a gente tem uma terceira coisa. A gente tem agora um deslocamento. Na verdade eu vou escrever ali em cima para não atrapalhar no desenho. A gente tem agora um deslocamento. Deslocamento. E agora a gente tem aquele deslocamento que eu tinha falado sobre a reta, sobre isso na reta. Lembra? Lembra o que aconteceu? A reta deslocou. Simplesmente isso, a reta simplesmente ficou deslocada. O que vai acontecer aqui com o plano? Vai deslocar. Então eu posso até imaginar que é o seguinte, esse vetor V e esse vetor U, eu posso imaginar, para facilitar a minha vida, eu não imagino eles ali. Eu imagino eles começando aqui na pontinha, no final de cá. Eu imagino eles começando aqui no final de cá. Eu imagino ele começando ali. E eu imagino o plano que eu fiz, basicamente, esse plano que eu fiz, o que vai acontecer? É que esse plano que eu fiz aqui, tudo isso, esses trem aqui que eu fiz, eu vou considerar, mas ó, tem que ficar algumas coisas claras aqui, tá? Tem que ficar algumas coisinhas tem que ficar claras. Deixa eu... Que agora o meu vetor, eu vou ter um vetor que vai estar dentro do plano, que vai ser o resultado da soma ali do V com o do V. Faltou? Acho que não. Vai ser o resultado. Ah, aqui, ó, esse ponto aqui. Vai ser o resultado, então, da soma ali desse V com esse U dos escalares. Mas eu vou ter também, tá? Eu vou ter também. Sabia que tinha faltado. Mas esse não vai ser mais o meu vetor X. O meu vetor X vai ser outro agora. Esse aqui eu vou fazer um ponto que é preto. Esse não vai ser mais o meu vetor X. O meu vetor X agora ele não vai ser mais esse aí. E tinha esse vetor aqui, né, que eu não fiz. Isso.
para completar as visualizações tudo. Tá? Então, os pontos ali são os pontos que eu vou tendo formando meu vetor. Esse ponto aqui, esse ponto eu vou deixar ele preto, mas não é por nada não. Esse aqui, ó, o ponto ali que tá formando, aquele ali vai estar formando. Só que eu quero que você perceba uma coisa. Esse ponto aqui, esse vetor aqui, ele não é o vetor que sai da origem. Então ele não é o vetor x por si, entende? Ele não é o vetor x. Tá? Esse vetor ele não é o vetor x, ok? Quero que você entenda isso. Esse vetor aqui é um vetor que eu posso chamar ele de vetor, por exemplo, vetor P. Sei lá, vetor P. Eu vou chamar ele de vetor P, beleza? O vetor x é o vetor que sai da origem e vai até o ponto que chega o vetor P. Esse aqui é o vetor x. Esse aqui é o vetor x. O vetor x está ali. Ok? Esse é o meu vetor x mesmo. Esse aqui é o vetor x. É esse o vetor x. Aí eu tenho outro dele ali. Para cada ponto que for sendo gerado, eu vou ter um vetor x. E eu quero que você realmente visualize que o vetor P é o vetor que parte desse ponto aqui. E esse ponto é importante. Esse ponto é importante. Importantíssimo. Porque é o seguinte, para denotar a equação geral esse aqui é o ponto, e eu vou chamar esse ponto aqui é o ponto, esse ponto é um ponto denotado pelo deslocamento. Ele é um ponto base para o plano. Ele é um ponto que eu sei que está no plano, tá? Eu sei que eu sei que esse ponto está no plano. Tá bom? Eu sei que esse ponto está no plano. Boa. Não, esse aqui também. Eu sei que esse ponto aqui está dentro do plano. Então esse aqui é um ponto no plano. Eu vou chamar esse ponto de ponto x0. Opa, de ponto x0, maiúsculo. x0. Esse é o ponto x0, tá? Esse aqui é um ponto x0. Ele é o ponto destacado, denotado pelo vetor k. Ok? E o ponto P é o ponto que me leva, por exemplo, aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto P. Esse ponto é um ponto P. Isso aqui tem que ficar muito claro, cara, porque essa é toda a diferença que vai ter entre... isso é totalmente diferente do que você vai... Tipo assim, não confunda essas coisas. Não confunda essas coisas. Não pode confundir essas coisas. Não pode achar que o vetor P, que o vetor que sai desse ponto aqui e vai até ali é o vetor x. Ele não é. Então, o que é o vetor x nessa formulação aqui assim? Onde está o vetor, quer dizer, o vetor P? Se ele não é exatamente a soma de u com v, a soma toda, a soma total aqui, se ele não é isso, então o que é o vetor P? Que é essa, se ele não é essa soma, se o x é isso, né? Onde estaria o vetor P? Presta bem atenção. O vetor x,
Ó, pega esses três aqui. Pega esses três aqui. Ó, pega aqui. Esse aqui é o vetor K. Esse aqui é o vetor P. E ali é o vetor X, certo? Pega bem isso daqui. O vetor K não está me levando até o ponto x0? O vetor K não está me levando até o ponto x0? O vetor P não está me levando do x0 até o P que eu estou analisando? Eu posso chamar de P0, por exemplo, também. Vou fazer isso. Eu vou chamar de P0. Eu não vou chamar de x0. Eu vou chamar de P0. Tá? Eu vou chamar de P0, esse ponto aqui. Esse ponto é o ponto P0. E eu vou apagar ali também, eu vou colocar do lado do ponto. Esse aqui é o ponto P0. Esse ponto aqui. Tá bom? Vou fazer ele até mais cinzentado. Esse é o ponto P0. Ok? Ele não tá, o K não está me levando até o ponto P0. O vetor P, aí eu vou chamar aquele ali, não vou chamar de P, eu vou chamar de X. Eu vou chamar de ponto Xão. Já que, né, o vetor X, ele está me indicando isso, então nada mais justo do que chamar esse ponto de Xão. De ponto Xão. Então, vamos lá. Não está fazendo isso aqui. Agora eu quero que você veja aqui, ó. Esse aqui não está indo para cá. O K não tá indo para lá, ó. O K não está indo aqui assim. E o P não está levando até o X. Opa. Não está levando até o X, o Xão, o ponto ali. O P não está me levando ali? Não está fazendo isso aqui? Eu quero que você imagine. Aí o X não está juntando tudo, pegando o deslocamento geral. Então não faz sentido eu falar que o X é a soma de K com P0? Enxergue isso acontecendo, porque faz toda a diferença. Então onde é que está P aqui? Está aqui, ó. P é isso aqui. Isso é P. Então o que eu posso dizer? Que X é igual a K mais P. Tem parâmetro em P? Não. Porque eu não estou mais tratando como uma equação de um plano. Agora eu estou falando que é a soma de vetores. Esse P é que é uma função de S e de T. Eu quero que você visualize isso, que é x é uma função de S e de T, né? Que é um plano. Quero que você visualize isso agora. Função de S e de T. Eu quero que isso comece a ficar mais claro para você, para que mais para frente a gente consiga falar um pouco na hora de transformações, a gente consiga falar sobre funções também, tá? Quero que você visualize isso aqui acontecendo, tá? Isso daqui. É sempre assim, K tá aqui, P tá ali em cima, X está do começo até o final. Ok? Então vamos para a última visualização sobre isso. Aqui a gente já chegou na equação geral do plano, tá? Que a gente já chegou na equação geral do plano. Não, deixa eu manter aquilo ali. Não, pode ser. Eu vou tirar, vou copiar e vou colar ali, aqui assim, no canto aqui, na equação vetorial do plano, tá? Ah, tá. Então, isso aqui é P. Tá bom? Essa aqui é a equação vetorial do plano. Equação mais generalizada vetorial para o plano. É essa aqui. Tá? Essa é, então, a equação vetorial. Equação vetorial do plano. É essa aqui.
mais nem menos, essa é aqui a equação vetorial do plano, certo? Beleza, ok. Então essas são as intuições interessantes ali por trás para você ter. Vamos para a última visualização. As últimas visualizações, né? Para você enxergar tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, tá? E para ficar mais claro sobre tudo isso daí, tudo que acontece ali ao mesmo tempo, tá? Aqui seria o vetor P, ok? Eu não denotei o vetor P na simulação para que não fique muito densa, né? Não fique muito cheia, né? Enfim, tenta enxergar tudo isso daí acontecendo lá. Tenta me falar onde está o vetor P, qual que seria o vetor P em cada caso, se você enxergar ele. E aí a gente volta, aqui a gente volta para continuar, então, até vetor... faltou. Aqui, ó, seria mais ou menos isso. Independente de onde começa o plano, tá? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Independente de onde começar o plano, agora tá menos adulterado, ali na frente seria o ponto X que eu tô falando, o ponto X. Independente de aonde começar o plano, você vai ter um plano mais ou menos assim. Você só teria, a única coisa que você teria seria você só teria um vetor que iria até aquele ponto ali. Aquele vetor verde clarinho que eu fiz, certo? Essa é a única diferença que você teria, mas eu não quero que você visualize exatamente esse vetor aqui. Eu quero que você imagine que esse plano está jogado no espaço em algum lugar. E eu quero que você pense assim, esse plano, ele vai ser gerado pelos escalares de V somados aos escalares de U, certo? Então, aqui seria tipo aqui, ó, S vezes V seria isso daqui, e ali seria o T vezes U. Então, esse vetor, ele tem que ser, por definição, SV, ele tem que ser, por definição, esse vetor aqui, S vezes V, mais T vezes U. Ele tem que ser isso aqui, por definição. Ele tem que ser. Mas o que eu disse, então, que era P? Então, quer dizer, o que eu disse que era isso daqui, que era esse resultado aqui? Era o vetor P. Era o vetor P de um plano deslocado. Esse é o vetor P. Ok? Vetor P é isso daqui. É SV mais TU. Sem deslocamento, sem considerar o deslocamento. Tá? Quero que isso fique claro. Ok? Então agora vai para a visualização e a gente volta em seguida.